Pai, por essa atmosfera de adoração, por essa unção, Pai, que está aqui nesse lugar. Senhor, nós te agradecemos pela transformação, Pai, que o Senhor promoveu nas nossas vidas. Pai, obrigado, Senhor, porque nós cremos que essa manhã será uma manhã sobrenatural, onde, Pai, os nossos corações serão alcançados pela Tua palavra. Nós nos expomos, Pai, crendo, Senhor, que grandes coisas você fará no nosso meio, por meio da ministração da Sua palavra, da unção do Seu Espírito, por meio da Tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Senhor, nós queremos consagrar esse tempo, essa atmosfera, Pai, a você. Nós queremos consagrar a nossa vida, tudo que temos e somos, Pai. Nós consagramos a você essa manhã. E em nome de Jesus, Pai, nós queremos declarar que pessoas que entraram por aquelas portas com algum tipo de problema sairão daqui com a solução dos seus problemas. Porque nós queremos, Pai, que maior é o que habita em nós do que aquele que está no mundo. No nome de Jesus, Pai, receba a nossa adoração. Receba, Pai, o louvor dos nossos lábios. Receba, Senhor, esse culto esta manhã. No nome de Jesus, quem crê diz amém. Glória a Deus. Bom dia, queridos. Graça e paz. Vocês estão bem, gente? Glória a Deus. Que manhã gloriosa, irmãos. Graças a Deus. Deus é bom. Deus é bom em todo tempo, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom. Glória a Deus. Eu queria dar início essa manhã, orando pelas pessoas que aniversariaram ao longo dessa semana ou estão aniversariando hoje. Pode ser aniversário de nascimento, de novo nascimento, de casamento. Nós só queremos orar pela sua vida. Vem aqui à frente para nós orarmos por você. Glória a Deus. Deus é bom. Temos aqui uma irmã. Você se alegra com a vida da nossa irmã? Estenda suas mãos para ela, vamos orar. Glória a Deus, que bênção, irmã. Vamos orar pela vida dela? Amém. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida da nossa irmã tão preciosa para você e para nós. Nós queremos declarar, Pai, nesse novo tempo que se inicia hoje na vida dela, um tempo de avanço, de rompimento, de aceleração, de frutificação, de prosperidade vivida em todas as áreas da vida dela, Pai. Nós queremos declarar saúde, alegria, paz, refrigério, uma unção dobrada sobre a vida dela. No nome de Jesus, Senhor, essa é a nossa oração, Pai, que presentes esperados e inesperados venham se manifestar na vida dela nesse tempo e em todo o tempo. No nome de Jesus, quem crê diz amém. Uma salva de palmas para nossa irmã, tem presente especial da nossa igreja. Glória a Deus. Verbo News está no ponto de produção? Verbo News está no ponto de produção? Fica aí por dentro de toda a nossa programação semanal. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Vamos dar continuidade por aqui. O Senhor é bom em todo o tempo. Queridos, eu queria trazer aqui alguns avisos importantes, para vocês. Na verdade, 2 avisos importantes. O primeiro deles é que as inscrições para o Acamp Kids, se encerra hoje. Tá? Então, você que é papai, você que é mamãe, não deixa para depois, porque não vai dar mais tempo. Você só tem até hoje para poder fazer a inscrição da sua criança. Tá bom? A Bíblia diz que nós devemos ensinar a criança no caminho em que se deve andar. Então essa é uma grande oportunidade, irmãos, para podermos inserir essas crianças nesse propósito que vem dos céus mesmo, para abençoar a vida de todas elas. Tá bom? Então ao final desse culto, passa lá no balcão de informações, você que é papai, mamãe, tio, titia, vovô e vovó, você que quer abençoar a vida de alguma criança, olha, passa no balcão de informações, abençoa a vida dessa criança, não deixa ela ficar de fora dessa programação. Tá bom? Então, só temos até hoje as inscrições para o Acamp Kids. Eu queria também falar sobre o evento que aconteceu ontem na nossa igreja. Quem esteve aqui ontem? Irmãos, foi um evento sobrenatural, lançamento do livro da nossa querida Rossana Lira, Prosperar, para quê, por quê, para quê e como. Então,
você que esteve aqui ontem, viu como ela explicou acerca desse título, né, do livro, A Base da Palavra de Deus, irmãos. Então você que não esteve aqui ontem, tem a grande oportunidade, ao final desse culto, passar ali atrás, vai ter uma equipe para poder te receber, né, e comprar, adquirir esse livro para você, que é um livro mesmo, nós cremos que tem grandes chaves, né, para serem derramadas sobre a sua vida no que diz respeito à prosperidade, que é um tema, irmãos, que há muita divergência acerca disso, né? Tem muitas especulações, muito misticismo, se é ou não da vontade de Deus, né? Se afasta ou não o crente do propósito divino. Então, se você quer saber e se aprofundar acerca desse tema, passa lá atrás, né? Numa mesa que vai estar lá posta com uma equipe bem especial para te atender, te receber e você adquirir esse livro. Então, foi um evento mesmo sobrenatural da nossa Rossana Lira, ela que é professora do Rema, né, também da Escola de Ministros, ela que juntamente com o pastor Gidiban foram os fundadores da Igreja Verbo da Vida aqui em Teresina, e uma mulher também que é fundadora do Mulheres no Secreto, que é um projeto que tem abençoado a vida de milhares e milhares de pessoas. Estava vendo esses dias, irmãos, uma postagem dela, né, onde um vídeo que ela postou alcançou mais de 5 milhões de pessoas, irmãos. Olha só o reino de Deus se expandindo, né, através da vida de uma mulher tão abençoada e ungida. Então, não deixa para depois, passa lá ao final desse culto, adquira o seu livro. Amém? Eu queria pedir só para melhorar um pouco o retorno, tá? Se você puder retornar e melhorar o retorno, tá dando aqui, minha voz está ecoando bem. Faça isso por gentileza. Eu queria agora saber, né, conhecer as pessoas que estão nos visitando hoje pela primeira vez. Se é a primeira vez que você está aqui na nossa igreja, levanta a tua mão aí no seu lugar, nós queremos te conhecer e dar uma saudação bem calorosa. Tem algum visitante essa manhã? Glória a Deus, todos de casa, bênção demais. Vamos agora adorar o Senhor com os nossos bens. Você se alegra com esse momento? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9, a Bíblia vai falar aqui sobre uma honra específica, irmãos, que é dada a Deus. Nós sabemos que nós devemos honrar ao Senhor, né, com os nossos lábios, com as palavras verdadeiras que saem dos nossos lábios, também com a adoração perfeita, irmãos, que sai do mais íntimo do nosso coração. Nós adoramos ao Senhor, irmãos, também, né, e honramos a Ele por meio das nossas ações, atitudes, né, do nosso exemplo perante a sociedade. Mas a Bíblia fala aqui, irmãos, em meio à instrução de um homem que andou em sabedoria divina aqui nessa terra, ele diz assim, olha, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. No versículo 10 ele diz assim, olha, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Sabe, queridos, que esse é um momento, né, tão solene do culto, que nós devemos nos alegrar de expressar com a mais verdadeira gratidão que tem no nosso coração, uma honra devida ao Senhor. A Bíblia diz, irmãos, lá em Coríntios, que nós devemos contribuir segundo aquilo que está proposto no nosso coração. Nós sabemos, queridos, que a Bíblia vai nos instruir acerca das esmolas, acerca das ofertas, né, que isso inclui também a honra, acerca também dos dízimos. Nós sabemos que dízimo é 10% daquilo que chega às nossas mãos. A oferta é segundo aquilo que está proposto no nosso coração. Mas a honra, irmãos, eu creio que é um rompimento para todas as coisas na nossa vida. Nós devemos honrar, irmãos, as autoridades eclesiásticas aqui na terra, né? As autoridades governamentais aqui na terra. A Bíblia fala muito claro, irmãos, na Epístola aos Romanos, ele diz assim, olha, pagai a todos o que lhes é devido, né? Aí ele diz, olha, se é tributo, a quem é imposto, a quem é temor, mas a quem é honra. E sabe que essa é uma grande oportunidade, nós expressarmos a honra que nós temos no nosso coração, né, para o nosso Senhor por meio dos nossos bens. Esse é um ato, irmãos, não somente, né, para quem se acha obrigado a fazer isso, né? Às vezes as pessoas elas têm essa divergência, se isso era algo que era atribuído à antiga aliança ou à nova aliança, mas a Bíblia é bem clara, né, e mostra para nós que isso é segundo a ordem de Melquisedeque, quando Abraão devolveu a ele com muito amor, antes que houvesse a lei, o dízimo, entregando a ele o dízimo de tudo.
dizimar e ofertar ao Senhor mais do que qualquer ordenança. É um princípio estabelecido por Deus que nós vamos expressar mesmo a nossa devoção, o nosso amor, a nossa gratidão, a nossa confiança plena no Senhor. E eu queria que com esse entendimento, com essa consciência, você separasse aí o seu dízimo, a sua oferta essa manhã. Se você quer fazer por meio tradicional, em dinheiro espécie, aí à sua frente, temos aí uma cadeira com envelope que você pode estar fazendo por meio de dinheiro espécie. Se você quer fazer por meio dos cartões de crédito ou débito lá atrás, você pode estar se dirigindo às tesoureiras que estão lá posicionadas. Se você quer fazer por meio do Pix, temos aqui a chave Pix no nosso telão. E também nesse envelope tem a chave Pix, que é o CNPJ da nossa igreja. Você que está em casa também está cultuando ao Senhor e vai participar desse momento usando o QR Code que apareceu na tela do seu aparelho eletrônico e também a chave Pix, tá bom? Eu gosto de dizer que nós temos vários meios, irmãos, e formas para poder participar desse momento tão solene de expressar com muito amor, alegria, e confiança plena no Senhor a nossa adoração a Ele através dos nossos bens, através de dízimo, oferta, através daquilo que Ele propôs no nosso coração. Amém? Você já separou essa manhã seu dízimo, a sua oferta? Se você separou, levanta o teu envelope, levanta a tua mão bem alto, vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de dizimar, de ofertar essa manhã. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que vocês têm feito chegar riquezas às nossas mãos e nós reconhecemos isso essa manhã, não somente, Pai, por meio dos louvores, da adoração, mas também, Pai, através desse ato de honra, de confiança plena no Senhor e de amor expresso por meio dos nossos bens. Nós queremos consagrar cada dízimo, cada oferta essa manhã, e eu quero declarar sobre a vida de cada pessoa que vai contribuir e sobre a vida de todos que estão aqui, uma colheita sobrenatural e transbordante, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Saia do seu lugar, venha ofertar, venha dizimar com alegria. Tudo que Deus dá é bom, nosso Pai é bom, para todo sempre. Tudo que Deus dá é bom, nosso Pai é bom, para todo sempre. Tudo que Deus dá é bom, nosso Pai é bom, para todo sempre. Tudo que Deus dá é bom, nosso Pai é bom, para todo sempre. Amém. Minha inspiração, o sentido da canção é você, Jesus. Eterno prazer, a minha glória é você, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Existe uma coisa que eu amo mais que tudo, só tua presença satisfaz, só tua presença. Tu és o meu tesouro, o bem mais precioso. Só tua presença satisfaz, só tua presença. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Existe uma coisa que eu amo mais que tudo, só tua presença satisfaz, só tua presença. Tu és o meu tesouro, o bem mais precioso.
mais precioso. Só tua presença satisfaz, só tua presença. Em tua presença sou construído, e assim experimento todo o amor. Em tua presença sou definido, e assim você se satisfaz. Você se satisfaz, e assim você se satisfaz. Você se satisfaz. Existe uma coisa que eu amo mais que tudo. Só tua presença satisfaz. Só tua presença. Tu és o meu tesouro, o bem mais precioso. Só tua presença satisfaz. Só tua presença. Existe uma coisa que eu amo mais que tudo. Só tua presença satisfaz. Só tua presença. Tu és o meu tesouro, o bem mais precioso. Só tua presença satisfaz. Só tua presença. Aleluia. Tu és O meu tesouro, o bem mais precioso. Só tua presença satisfaz. Só tua presença. Existe uma coisa que eu amo mais que tudo. Só tua presença satisfaz. Só tua presença. Tu és o meu tesouro, o bem mais precioso. Só tua presença satisfaz. Só tua presença. Existe uma coisa que eu amo mais que tudo. Só tua presença satisfaz. Só tua presença. Tu és o meu tesouro, o bem mais precioso. Só tua presença satisfaz. Só tua presença. Aleluia. Aleluia. Ai, Jesus. Só a tua presença, Senhor, nos satisfaz. Só a tua presença, Pai. Tu és o nosso bem mais precioso, o nosso tesouro. Tu és tudo que nós temos, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Tu és o nosso amor. Tu és a nossa paixão. Tu és tudo que nós temos, Pai. Tu és suficiente para nós, Jesus. Tu és suficiente para nós, Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada. Queridos, por maiores que sejam as nossas necessidades, nós precisamos mesmo do Senhor. Amém? Por maiores que sejam as nossas necessidades, nós precisamos mesmo do Senhor. É da presença gloriosa dEle. É Ele agindo em nós e através de nós. A sua presença é o suficiente para a nossa vida. A sua presença nos basta. A sua graça nos basta. Amém, queridos? Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, gente. Graça e paz, queridos. Tudo bem com vocês? Todo mundo animado? Glória a Deus. Deus é bom, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Jesus é lindo. E Ele é suficiente na nossa vida. Amém? Ele é tudo o que nós precisamos. Ele é a nossa paixão. Ele é o motivo de estarmos aqui. Ele é o motivo da nossa vida, da nossa existência. Glória a Deus.
Queridos, pegue aí o seu celular, abra na câmera frontal, a câmera de selfie, e se veja nessa câmera. Olhe como se você fosse fazer uma selfie. Você não precisa fazer a selfie, você só vai se olhar. Todo mundo aí com o celular na câmera frontal, na câmera de fazer selfie? Bonito? Quando você... Eu estou vendo que algumas pessoas não abriram. Se não tem celular, fica aí perto de alguém que tem e dá uma... Deixa eu olhar bem rapidinho aí. Deixa eu ver como é que está meu cabelo. Faz hora que eu saí de casa. Aproveita. Quando você olhou, você afastou a câmera, valei-me, meu Deus. Ou você se olhou e disse, gostei. Qual foi a sua reação ao se olhar? Vamos falar um pouco sobre isso hoje. Amém, queridos? Sobre o que a gente vê ao nos ver refletido em um espelho. Amém? E o tema da ministração desta manhã é o poder da autoimagem. O poder da autoimagem. E essa imagem, eu não vou falar da imagem estética. Por isso que eu pedi para você olhar, para ver o que você ia ver refletido. Não vamos falar sobre estética, mas vamos falar de algo muito, muito, muito mais importante do que a nossa estética. Estética também é importante, mas o que está interno é mais importante. Amém? Então, vamos falar sobre o poder da autoimagem. E aí eu vou falar aqui um pouquinho para você sobre o que é a autoimagem. A autoimagem é a capacidade de como a percepção que você tem de si mesmo molda diretamente sua realidade, suas ações e resultados. A autoimagem funciona como um filtro mental que dita sua autoconfiança, seus relacionamentos e até o seu potencial de crescimento. Você age de acordo com a imagem que cultiva dentro de si. Se você se enxerga como alguém capaz, naturalmente você vai procurar oportunidades para provar que é capaz, que pode, que consegue, que faz, que sabe. Amém? Por outro lado, se a sua autoimagem for de inadequação, se sua autoimagem for distorcida, você tenderá à autossabotagem. Se o que você vê por dentro for distorcido, você vai tender a se autossabotar. Você vai se olhar internamente e não vai gostar do que vai ver. E vai dizer, eu não posso, não é para mim, eu não consigo, eu não sei, eu não sou capaz. No fundo, quem tem uma autoimagem distorcida, no fundo sabe que tem capacidade, que pode. Mas por essa visão embaçada de si mesmo, paralisa, não avança, não cresce, não conquista, não realiza. Porque dentro de si tem algo distorcido. E o que está dentro de nós é projetado para fora. Amém, queridos? Quando você se olha no espelho, você vê o seu rosto refletido nele, não é isso? Assim é internamente. Aquilo que está no meu coração será projetado para fora. Será dessa forma, será da forma como eu penso, será a forma como eu vou me portar no meu dia a dia, na minha realidade diária. Amém? Então, a forma como você se percebe dita limite do que você tolera. Uma autoimagem saudável, fortalecida, impõe limites, gera confiança, mudando inclusive a forma como os outros o veem e o tratam.
Sabe, isso, inclusive, queridos, é importante a gente saber que quando você tem uma autoimagem distorcida de si mesmo, até os seus relacionamentos são complicados. Porque você não se enxerga, você não tem uma boa percepção de si mesmo. Então, quando pessoas que têm uma autoimagem distorcida, elas tendem a ter relacionamentos abusivos. Porque falta amor próprio, falta autoestima elevada. Então, geralmente, pessoas que têm essa imagem distorcida de si mesmo vivem relacionamentos complicados. As pessoas olham para pessoas assim, os outros olham para pessoas assim e não têm confiança. Porque quem tem autoimagem distorcida não gera confiança nas outras pessoas, porque ela não é autoconfiante. A gente vai entender já mais para frente. Então, se você não mudar a percepção que você tem de si mesmo, nenhuma mudança na sua vida será permanente, será sustentável. Nenhuma mudança será sustentável, será permanente, se você não mudar a forma como você enxerga a si mesmo. Tudo bem com vocês, gente? Porque você, queridos, nós só vamos alcançar aquilo que a nossa mente projeta e que acredita que merece. Eu vou dizer de novo. Você só vai alcançar aquilo que a sua mente projeta e acredita que merece. Olha como isso é importante. E nós, infelizmente, dentro das igrejas, a Igreja de Cristo ainda tem muitos crentes que ainda estão com uma autoimagem distorcida de si mesmo. A gente vamos avançar. Então, nós só alcançaremos aquilo que a nossa mente projeta. Pode observar, aquilo que está em você, na sua alma, no seu coração, é o que você vai projetar. O que é que está dentro de você? O que é que você está projetando para fora, para que você viva na sua realidade diária? Como é que você se vê? Como você se enxerga? Quando você se olha no espelho, o que é que você vê? Lembrando que eu não estou falando sobre estética. Não importa como é o seu cabelo. Não importa que roupa você está usando, se você é alto, se você é baixo, se você é gordinho, se você é magrinho. Não é disso. Isso é um detalhe. O que vai nos fazer avançar, crescer, desenvolver é como eu me vejo por dentro. E a forma como eu me vejo e a forma como isso é projetado para fora. Amém? Então, a percepção de si mesmo, a percepção que você tem de si mesmo, é o seu teto, é o seu limite. A percepção que você tem de si mesmo é o limite que vai dizer até onde você vai chegar. Se você se vê como um incapaz, você dificilmente atingirá aquilo que no fundo você deseja, mas você é enganado pela sua alma, pelas mentiras de Satanás, e você diz, isso não é para mim não, eu não consigo, eu não vou conseguir isso aqui, e desiste, sem ao menos tentar. Então, a percepção que você tem de si mesmo é o que vai dizer, que vai dar o limite de onde você vai chegar. Então, a forma como nos vemos pode alavancar ou limitar nossa vida, porque nós somos como nos vemos e a forma como nos vemos tem grande impacto na nossa vida diária. A forma como eu me vejo pode alavancar ou limitar a minha vida, a minha realidade. A forma como eu me vejo pode paralisar sonhos, projetos, me leva a perder oportunidades. Amém? E o versículo base para essa mensagem está em Números 13, versículo 33. Eu vou pedir para os meninos colocar aqui, é possível? Pronto. E eu vou pedir que seja na Almeida Revista e Atualizada, a versão ARA, por favor.
Enquanto você abre aí Números 13, versículo 33, eu vou contextualizar aqui rapidinho, a gente não vai ler todos os versículos. Eu vou contextualizar você aqui rapidinho o que aconteceu aqui. Sabemos que o Senhor, Deus, levantou Moisés para tirar o povo do Egito que estava na escravidão, amém? Aí Moisés foi lá, tirou o povo, conduziu o povo, foi pelo deserto, um certo tempo. O Senhor apareceu para Moisés novamente e disse: Moisés, separa aí de cada tribo um homem e envia para espiar a terra que eu hei de dar a vocês. E aí Deus disse: pegue os cabeças das tribos, líderes, em algumas versões tem príncipes. E assim Moisés fez. Moisés escolheu 12 homens para enviar, para espiar a terra de Canaã. E aí Moisés deu as instruções: ó, vocês vão lá, vejam tudo o que tem lá nessa terra, se a terra é boa, se plantar dá, vejam como é o exército, vejam como são as cidades, se são fortificadas ou não, se são fracas, onde eles habitam, se eles habitam em tenda, em arraial, em casa fortificada. Moisés deu todas as instruções para que esses homens fossem lá espiar a terra. Eles passaram 40 dias fazendo isso. E aí, quando eles voltaram, eles trouxeram um relatório para Moisés. De fato, eles reconheceram que a terra era boa. Eles disseram: a terra realmente é boa, a terra mana leite e mel. Tudo que dá, tudo que plantar lá vai dar. É muito fértil, é muito fértil. Mas tem cidades fortificadas nas montanhas, tem exército poderoso, tem homens de grande estatura, os descendentes de Aнаques estão lá, que são os gigantes. E nós não temos a menor possibilidade contra esse povo. 10 desses 12 deram esse relatório. Eles reconheceram que a terra era boa. Lembra que eu falei que quem tem a autoimagem distorcida, no fundo sabe que tem potencial, mas se auto-sabota. Esses 10 homens reconheceram que a terra era boa mesmo. Que tudo que plantasse lá ia dar. É a terra fértil, sabe? Terra muito boa. Mas, aí tem um mas. Eles disseram: é impossível a gente conquistar essa terra. Nós não vamos conseguir. Aí eu queria que os meninos projetassem aqui o versículo 33. Para a gente ler junto, eu quero ler junto com você. Pronto. Aí o versículo 33, aqui já é o final do relatório que eles deram para Moisés. Eles disseram: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Eu quero que você preste atenção aqui em algo que me chamou muita atenção. Por isso que esse versículo é a base desse tema. O poder da autoimagem. Olha o que eles disseram. 10 homens. Eles disseram: e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Percebe aqui uma inadequação da sua autoimagem? Percebe aqui uma distorção da autoimagem desses 10 homens? Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto. Como eles se viam? Como, gente? Eles se viam como gafanhotos. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos olhos dos gigantes, aos olhos do povo. Percebe uma autoimagem distorcida? Lá no começo do capítulo, a gente vê que Deus diz assim: Moisés, escolhe os cabeças das tribos, líderes, os príncipes. Não é qualquer homem. Eu não quero qualquer um. Escolham os melhores e enviem para espiar a terra, para observar a terra. E olha, Moisés fez exatamente como Deus falou. Moisés tinha uma boa avaliação desses 10 homens. Na verdade, desses 12. Mas desses 10 que
que trouxeram esse relatório. Moisés tinha uma boa avaliação deles, mas eles não tinham uma boa avaliação de si mesmo. Porque quando eles chegaram nessa cidade, em Canaã, olha a percepção que eles tinham de si mesmo. Somos como gafanhotos. Eles disseram, Moisés, nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Queridos, vocês acham que esses homens foram vistos por esses gigantes? Por alguém dessa cidade, pelo exército dessas cidades? Eles não foram vistos. Porque se eles tivessem sido vistos, eles teriam sido perseguidos e teriam sido até mortos. Eles estavam lá espionando uma terra. Eles estavam espionando como era que o exército se comportava, sabe? Eles estavam buscando, era para eles observarem e verem estratégias. Mas, queridos, quem se vê como um incapaz, acha que todos o veem assim. Quem se vê como um gafanhoto, acha que todos o veem como um gafanhoto. Quem se vê como um zero à esquerda, acha que todos o veem assim. É assim que acontece. A forma como você se vê, você projeta na sua mente e você pensa, fulano me vê assim também. Porque a pessoa se olha e se enxerga dessa forma. Então, quem se vê como um incapaz, é assim que pensa que os outros o veem. Mas Moisés tinha uma boa avaliação desses homens. Moisés não os via como gafanhotos. Moisés escolheu a dedo esses 12 homens. E o interessante é que Josué e Caleb viram as mesmas coisas que esses 10 viram. Eles foram enviados todos para Canaã, para verificar as cidades, as mesmas coisas. Caleb e Josué viram as mesmas coisas. Eles viram os gigantes, eles viram as cidades fortificadas, eles viram o desafio que seria conquistar aquela terra. Queridos, e essa cidade, essa terra de Canaã, era uma herança geracional. Deus já tinha prometido a Abraão, Isaque e a Jacó. Deus cumpriria essa promessa agora naquela geração. Mas eles não se viram, não se enxergaram capazes. E Josué e Caleb, eles tinham uma imagem de si mesmo alinhada com a palavra de Deus, com a promessa que Deus deu a eles. Lembra que lá no começo, Deus falou para Moisés, separa 12 homens para espiar a terra que eu hei de dar para vocês. Já era uma promessa, a terra já era deles. Era só ir e conquistar. Era só ir e observar. Amém? Mas Josué e Caleb, eles tinham uma autoimagem avaliada, alinhada, adequada com a palavra de Deus. E é assim, queridos, que nós precisamos estar hoje, com a nossa autoimagem alinhada com a palavra de Deus, adequada com o que Deus diz ao meu e ao seu respeito, e não com o que eu penso, com o que dizem, com o que disseram, mas com o que Deus pensa ao meu respeito. Sabe, quando Deus diz, escolhe os melhores, Moisés não saiu às cegas para fazer isso. Sabe, então, quando Deus chama você, tenha a certeza que você é capaz. Tenha a certeza que você tem capacidade para executar aquilo que Deus chamou você. Não permita que o diabo minta para você. Não permita perder para você mesmo. Não se auto-sabote, não sabote aquilo que Deus depositou em você, confiança. Quando Moisés mandou esses homens para espiar Canaã, Moisés confiava neles. Moisés confiou no seu relatório. E olha que perigo, queridos, você ter a sua autoimagem distorcida, porque você influencia quem está ao seu lado. Sabia? Porque esses 10 homens, quando eles chegaram, que eles relataram, reconhecendo a terra é boa, mas não é para nós não. A gente jamais conseguiremos entrar nisso aí. Para nós isso aí, meu Deus, lá tem gigante. Olha, um simples gafanhoto. Aí no capítulo 14, logo, a gente não vai ler, mas logo depois,
relata que a congregação, quando ouviu esse relatório, entrou em prantos. Começaram a chorar com o rosto em terra, porque ouviram de 10 homens que eram líderes, homens fortes, aparentemente fortes, homens de confiança de Moisés. Toda aquela geração ouviu desses 10 homens dizendo: se a gente for contra aquele povo, seremos despedaçados, seremos destruídos, aniquilados. E o povo entrou em desespero. Toda a congregação, relata lá no capítulo 14, Números 14. Toda a congregação pranteou. E logo, o que eles fizeram? Já vamos levantar um líder e vamos voltar para o Egito. Lá é que era bom. Olha a mentalidade. Olha a mentalidade. Então, queridos, cuidado com o que está dentro de você, com o que está na sua alma, com o que você tem pensado, com o que você tem sentido. Porque o que você pensa, o que você sente, você projeta para fora. E você pode influenciar quem está ao seu lado para algo negativo, para trilhar um caminho de destruição. O caminho que quem pensa desse jeito, quem age dessa forma, trilha. Não é quem trilha caminhos de autossabotagem, queridos, não consegue nada na vida. Não avança, não conquista, não prospera em nenhuma área da vida, porque tudo que vai fazer se autossabota. Eu não posso, eu não consigo, não é para mim. Amém? Então, Josué e Caleb creram na promessa que Deus tinha feito. Eles sabiam que aquela terra já era deles. Josué e Caleb, eles estavam com sua mentalidade, com a sua autoimagem alinhada com a palavra de Deus, com o que Deus falou a respeito deles. Sabe, esses 10 homens olharam apenas para as dificuldades, para as circunstâncias, para os desafios, esqueceram de olhar para aquele que lutava por eles. Sabe, queridos, a gente precisa tirar os nossos olhos das circunstâncias, dos problemas, das dificuldades e olhar para aquele que luta por nós. Por aquele que vai à nossa frente abrindo portas. Por aquele que vai à nossa frente quebrando ferrolhos de ferro. É nele que o nosso foco tem que estar. E não nos problemas, nos gigantes. Sabe, queridos, eu posso dizer para você que não é fácil para mim também estar aqui, ministrando para você. Sabe por quê? Porque durante muito tempo na minha vida, eu tive uma autoimagem distorcida de mim mesma. Sabia? O diabo, ele é um mentiroso, um covarde, um blefador. E durante muitos anos, ele mentiu para mim. E durante muitos anos, eu caí nessa mentira, nessa esparrela. Eu lembro que eu era criança. Eu tinha, queridos, em média 5 anos. Eu morava no interior. Eu nasci aqui em Teresina, mas meus pais moravam numa fazenda no município de São Félix. Hoje é município de São Félix do Piauí. Acho que é região norte, né? Acho que é, né? Enfim, não estou aqui para falar sobre geografia. Queridos, e aí tinha um pessoal lá em casa, na casa dos meus pais, nessa fazenda, e uma pessoa, eu não sei quem é essa pessoa, enviada de Satanás, uma secretária dele, me constrangeu de uma forma muito agressiva na frente de outras pessoas. Eu tinha 5 anos, sabe? E o diabo estava ali. E essa pessoa bateu na minha mão de forma agressiva e disse assim: vai tomar banho, menina feia. Falou de forma agressiva e constrangedora na frente de todos que estavam. Eu não sei o nome dessa pessoa, ela não era de lá, ela estava passando por lá. Querido, sabe quando você quer poluir as águas de um rio, não é suficiente você apenas jogar a poluição no seu leito ou na sua extensão. Para você poluir um rio, as águas de um rio
basta você poluir as nascentes. Sabia? Quando você polui a nascente, toda a extensão do rio é poluída. Toda a água em sua extensão é poluída porque está vindo da nascente. É assim que o diabo faz. A nossa identidade é a nossa nascente. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. E Satanás tentou poluir a minha identidade ainda quando eu era criança. Queridos, e naquele dia, eu lembro, eu passei muito tempo sem lembrar disso, uns anos aí, acho que uns 3 anos atrás, eu lembrei disso novamente. Eu saí dali sem, sabe, eu lembro que eu chorei no meio das pessoas, e eu saí meio perdida, sabe, eu saí assim, atordoada, e eu lembro que eu pensava assim, como eu sou? Eu não lembrava da minha fisionomia. Eu não lembrava de como eu era quando eu saí daquele episódio. Eu não lembrava como eu era. Queridos, e a partir de então, eu passei a não gostar mais de mim. Eu não gostava do meu nome. E eu não gostava da cor do meu cabelo. Meu cabelo é ruivo, sou ruiva natural. Quando eu era criança, meu cabelo era vermelho. Vermelho, vermelho, vermelho. E eu passei a não gostar. Eu passei a detestar meu nome, porque eu pensava, eu perguntava para minha mãe, se perguntar para ela até hoje, ela vai dizer, eu falava, mãe, por que a senhora botou um nome em mim que não existe? Esse nome não existe, Judite, para quem não sabe, meu nome é Judite. Esse nome não existe, por que a senhora não botou Maria? Porque, queridos, eu não conhecia ninguém com esse nome, então eu dizia que esse nome é feio, ele nem existe. Até então eu não tinha observado isso. Até então eu não tinha observado como era o meu cabelo. E eu era uma criança linda. Branquinha, ruiva. Eu lembro das minhas tias, quando iam visitar a gente, ela falava assim, meu Deus, a Juditinha é tão linda. E eu pensava, ela está mentindo. Eu sou feia. Satanás é um mentiroso. É um covarde. É um blefador. Não caia, queridos, na mentira dele. Não permita que você deixe de viver aquilo que o Senhor conquistou para você, por causa de uma mentira. Não permita. E eu deixei de desfrutar de muita coisa, porque eu cresci uma pessoa extremamente tímida, me achando feia. Eu me achava mais feia. Eu tenho 8 irmãos. Eu sou de uma família grande. E eu me achava a mais feia de todos. E ninguém nunca falou isso. A não ser a mulher lá, que eu até hoje não sei o nome dela. Sabe, querido, Satanás tentou macular a minha identidade. Mas ele não contava que eu me encontraria com o Senhor. E que essa identidade seria restaurada. Sabe, queridos, Jesus, Ele é o nosso espelho. A palavra de Deus é o nosso espelho. É nela que nós devemos nos olhar. É nela que nós temos que nos enxergar. É ela quem diz quem somos, o que temos e o que podemos. É ela, é a palavra de Deus. Não aceite mentiras. Sabe? E, queridos, se eu encontrasse com Satanás agora, eu ia chutá-lo. Porque eu perdi muita coisa. Sabe? A minha adolescência inteira foi eu me achando a pessoa mais feia do universo e deixando de fazer coisas porque eu não tinha coragem. Eu ficava pensando o que vão pensar de mim, o que vão dizer. Eu não sei falar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Eu passei uma vida pensando sobre isso. O Wilson me conheceu quando eu tinha 17 anos. meu digníssimo. Eu era linda, não era? Quer dizer, hoje eu estou muito mais, né? Amadureci.
Mas quando a gente se conheceu, a gente não namorou. A gente namorou. Quando a gente foi namorar, eu já tinha 21 anos. Mas ele me conheceu quando eu tinha 17. E quando eu tinha 17 anos, eu ainda sofria. Com a autoimagem distorcida. Com a baixa autoestima. Eu ainda me achava... Queridos, olha, o diabo, ele é tão mentiroso. Porque assim, eu sempre fui muito linda. Por favor, dá licença. Eu não estou falando isso aqui por falar, não, queridos. Eu não estou falando da boca para fora, não. É porque eu me acho, entendeu? Se tem alguém aqui que não acha, o problema está com você, não está comigo. Desculpa aí. Queridos, mas hoje eu sou mais eu. Quer dizer, há muitos anos, porque eu já tenho 20 anos aí que eu me converti. Mas sabia que Deus é lindo, Deus é maravilhoso. E quando eu digo que Deus não é gente, essa frase ela tem muito mais profundidade do que possa imaginar. Eu ainda na minha adolescência, já saindo dos 17, 18, já indo para os 19 anos, eu comecei a falar para mim mesma, eu me amo. Eu precisei fazer esse exercício. Porque quando a gente tem baixa autoestima, a gente não se ama. A gente não se vê bem. A gente não acredita no que as pessoas dizem. Ah, você está bonita, ah, você é bonita, ah, você é assim. As pessoas dizem, tu é bonita. Meu Deus, tu é tão branquinha, ruivinha, ruiva natural. E eu não acreditava. Eu ficava pensando, eu sou feia. Está mentindo para mim. E Deus é tão bom. O Espírito Santo, meu Deus, como eu amo o Espírito Santo, como eu amo. Porque mesmo quando eu ainda não tinha uma aliança com o Senhor, Ele me conduziu a falar isso para mim mesma. Eu sou mais eu me amo. Eu dizia, eu sou eu, primeiro, segundo e terceiro. Sabe, e isso começou a crescer dentro de mim, isso começou a tomar proporção. E aí, quando eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, a minha discipuladora na época, meu Deus, ela via um relâmpago, ela fazia pose. Ela é até hoje a louca por fotos. E eu fugia de foto. Eu fugia de fotos, eu não queria aparecer em fotos. E ela, olha onde eu fui cair. Nas garras de uma discipuladora que amava tudo, ela fazia foto, tudo. Até hoje ela é do mesmo jeito. E eu ficava ali meio que encolhida, sabe? Mas eu comecei a trabalhar isso em mim. Eu comecei a superar a mim mesma. Eu comecei a superar as mentiras de Satanás e foi aí onde começou a restauração da minha identidade, da minha autoimagem. Sabe, queridos, porque nós não precisamos viver uma eterna mentira. Sabe, a gente precisa ficar com o que o Senhor diz ao meu e ao seu respeito. Precisamos crer no que a palavra de Deus diz sobre mim, sobre você, e precisamos viver, precisamos caminhar em cima disso. Amém, queridos? Abre, não precisa abrir não, eu vou ler aqui para você. Provérbios 27, 19 diz assim, como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Quando Salomão escreveu esse Provérbios, não tinha o espelho que a gente tem hoje. Ele usa a água como referência de reflexo, porque se você parar, se você se inclinar sobre uma água parada, você vai ver o seu reflexo nela. Dependendo da profundidade dessa água, da qualidade, da cor dessa água, você pode ver o seu reflexo até com uma certa nitidez. Então, quando Salomão está dizendo aqui água, ele está dizendo, assim como o espelho reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Amém? Provérbios 23, 7 diz, bem no comecinho do versículo diz, porque como imagina em sua alma, assim é. Olha que sério, como imagina. Sabe, assim como o espelho reflete o teu rosto, o que está dentro de você reflete quem você é. Assim como você imagina na sua alma, é assim que você vai ser. Aquilo que você pensa, é aquilo que você vai projetar no seu dia a dia. A alma, ela é a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. E a nossa autoimagem está ancorada na nossa alma. Olha que perigo. Olha como o diabo ele age.
Sabe, a nossa autoimagem está ancorada na nossa alma, no nosso coração. E eu preciso alinhar o que está dentro de mim com a palavra de Deus, com o que Deus diz ao meu respeito. Queridos, não foram os gigantes que derrotaram, que impediram aqueles 10 homens de entrar na terra prometida. Não foram as dificuldades, os obstáculos, não foram os gigantes, mas a autoimagem que eles tinham de si mesmos. O pensamento de incapacidade, de insignificância. Eles se olhavam e se viam como gafanhotos. Era apenas para eles verem e possuir a terra. Mas eles viram, queridos, eles viram e ficaram possuídos de medo. Na igreja de Cristo, queridos, infelizmente, ainda tem muito crente com a autoimagem distorcida. Crentes que já foram livres, curados, libertos, mas ainda se comportando como escravo. Infelizmente ainda temos. Sabe, esses homens, eles foram tirados da escravidão. Toda aquela geração foi tirada da escravidão. Mas a escravidão não foi tirada de dentro deles. A identidade deles permaneceu danificada. Permaneceu maculada. E ainda dentro das igrejas, eu não me refiro aqui, só aqui ou em igreja A ou B, mas na igreja de Cristo, de uma forma geral, ainda tem muito crente se comportando como um escravo. Pensando e agindo como um escravo. E a gente precisa ter cuidado, querido, porque mesmo eu sendo livre e me comportando como escravo, queridos, eu não vou desfrutar de nada do que Jesus conquistou para mim. Das promessas, sabe, esses 10 homens, junto com toda uma geração, eles deixaram de desfrutar de algo que Deus já tinha dado para eles. Sabe, não era algo que eles iam tomar, que eles iam ver como era que ia ser. Queridos, naquele tempo, todos os exércitos temiam Israel, porque eles ouviam falar dos feitos do Deus de Israel. Olha como uma autoimagem distorcida atrapalha a vida do crente. Porque é algo que que Jesus já conquistou, já deu. Você só tem que aceitar, pegar, ver e possuir. Ver. Moisés mandou 12 homens para ver e possuir a terra. Para ver e possuir. Amém? Eles não foram lá para serem possuídos. Eles foram para ver. Para ver. Amém? Muitos de nós estamos assim. Vendo as promessas de Deus. Vendo o que Jesus já conquistou para nós, mas sem possuir essas promessas. Porque estamos livres, mas ainda se comportando como escravo. Ainda com uma visão de escravo. Ah, não, porque não é para mim, porque eu não mereço, porque eu sou assim, porque eu sou assado, porque eu sou desse jeito. Queridos, éramos, não somos mais, amém? Éramos pobres, éramos cegos, éramos nus. Ficou lá no passado. Não somos mais. Há uma nova identidade, o nosso espírito foi recriado. Precisamos alinhar essa autoimagem com a palavra de Deus e avançar, e crescer, e prosperar. Não olhar para as circunstâncias, não olhar para as dificuldades, não olhar para os problemas, mas olhar para o Senhor, como fez Josué e Caleb. Quando a gente vê lá no capítulo 14, Josué chama a atenção do povo e diz: se a graça do Senhor for conosco, eles serão como pão para nós. Olha a diferença. Olha a diferença. 2 homens estavam lá, viram gigantes, viram dificuldades, viram tudo o que os 10 viram. Mas ele disse: a graça do Senhor está conosco, eles serão como pão para nós. Os 10 disseram o quê? Nós somos gafanhotos. Seremos devorados. Esses 10 homens tinham o mesmo líder que Josué e Caleb.
receberam os mesmos ensinamentos, mas esqueceram de tirar de dentro de si a escravidão. A escravidão. Eles eram homens livres, mas se comportavam, pensavam e agiam como escravos. Deus não nos chamou para isso, queridos. Deus não nos chamou para isso. Amém? Vê, não só com os olhos naturais, vê com o seu coração, vê com a sua alma e possuir. Vê as promessas de Deus e possuí-las com o seu coração. Não mentalizar, mas internalizar, é minha. O Senhor conquistou para mim, eu tomo posse. Eu pego, é meu. Eu vou, eu consigo, eu posso. Porque o Senhor já me deu. Queridos, essas promessas que estão aqui, o Senhor não nos dará. Ele já nos deu. É para a gente ver, desejar e possuir. Ver com o nosso coração. Desejar e possuir. Se ver, era para esses 10 homens olharem toda aquela extensão daquela terra e se verem morando nela. Foi para isso que eles foram enviados. Moisés disse, veja lá como é que a terra, que fruto é que a terra dá. Se ela é fértil, se dá fruto no seu tempo, fora de tempo. Moisés deu todas as instruções, depois você lê com calma em casa. Era para eles terem chegado lá e dizer, meu Deus, uau, é aqui que nós vamos morar. Meu Deus, fica pensando, gente, olha, quando eu estiver aqui com a minha família, eu vou plantar árvores frutíferas aqui, porque fulano, ó, tudo que a gente plantar aqui vai dar. Meu Deus, nós prosperaremos muito aqui nessa terra. Essa terra é muito boa. Essa terra é maravilhosa. Mas eles foram possuídos de medo, de incredulidade. Eles foram possuídos, sabe, por aquilo que aprenderam a vida inteira, que eram escravos. Vocês são escravos, vocês não merecem nada, vocês não podem nada, vocês não têm voz, vocês não têm direito de fala aqui. Vocês são escravos. E mesmo eles sendo livres, permaneceram assim. Eles não renovaram a sua mente com a palavra. Amém? Precisamos olhar para a palavra de Deus e nos ver refletido nela. Olhe para as promessas do Senhor e se veja refletido nelas. Toda vez que você for abrir a palavra de Deus, queridos, se veja nela. Porque é nela que estão as promessas que o Senhor fez para mim e para você. Nós não estamos aqui, queridos, à toa, esperando Jesus voltar somente. Eu vivo nessa santa expectativa. Mas enquanto Ele não vem, eu preciso fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Amém? Eu preciso avançar, eu preciso caminhar, eu preciso correr, eu preciso conquistar. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Chamou a mim e chamou a você. Não podemos ficar confinados, paralisados pelas limitações da nossa alma. Eu vi uma frase um tempo desse, eu vez ou outra eu coloco quando eu leio alguma frase relacionada, que a mente mente. A sua mente mente. A sua mente prega peças. E o diabo atua na nossa mente. Se a gente não parar para renovar a nossa mente com a palavra, a gente vai viver aquilo que o diabo vai dizer para nós. Ou seja, só miséria. Porque ele não tem nada de bom para oferecer. Ele é um mentiroso, um covarde, um blefador. Não caia na conversa dele. A nossa mente mente e o diabo se aproveita dessa fragilidade para nos impedir de fazer a obra do Senhor. Para nos impedir de avançar, de crescer, de prosperar. Amém? E eu preciso correr que o tempo está passando. Sabe, eu sigo algumas páginas no Instagram. Eu sou fascinada por 3 coisas nesse mundo. Felinos. Tem aqui atrás. Eu sou fascinada pelo universo. Tudo que tem nele, e pelo mar. Fascínio. Eu sigo páginas de astronomia, de várias coisas. Porque eu amo muito, muito mesmo. Sabe, e eu estava pensando, quando eu estava
estudando sobre essa ministração, eu pensando, gente, queridos, a quantidade de coisas belas que Deus criou para o nosso habitat aqui na Terra. Tanta maravilha que a gente não tem palavras, o nosso dicionário não tem palavra para descrever tamanha grandeza, beleza que Deus criou nesse planeta. E a Bíblia diz lá em Gênesis que quando Ele estava criando todas essas belezas que a gente não tem como expressar, de tão belas que são, Deus disse, é bom. E aí a Bíblia relata também que quando Ele foi criar o homem, a humanidade, a Bíblia diz que Ele olhou e disse, é muito bom. É muito bom. Quase que Ele disse, eita que agora eu me superei. Ele olhou para nós e disse, é muito bom. Ele olhou para você e disse, é muito bom. Queridos, não se veja abaixo disso. Não permita que você se veja abaixo disso. Amém, queridos? Em Romanos 12, 3, o apóstolo Paulo fala algo muito interessante e que muitos crentes têm se apoiado nesse versículo de forma equivocada. Paulo diz lá em Romanos 12, 3, para a gente não pensar além do que convém. E aí tem muito crente dizendo, está vendo? O apóstolo Paulo diz que para a gente não pensar além do que convém sobre nós mesmos. Né? Então, sou isso mesmo, não sou ninguém não. Isso é uma forma equivocada de ler esse versículo. Porque quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, não pensar além do que convém, mas pensar com moderação, na medida de fé que foi repartida a cada um, ele está dizendo, não pense além do que o Senhor chamou você para ser. Não pense além do que o Senhor chamou você para ser. Mas também, não pense aquém do que o Senhor chamou você para ser. Ele está dizendo, e lá em Apocalipse capítulo 2, 2, Jesus elogia os crentes da igreja de Éfeso pelo discernimento que eles tiveram e porque eles poram à prova homens que se auto-intitularam apóstolos. O que esses homens estavam fazendo? Pensando além do que o Senhor os chamou para ser. Esses homens não foram chamados para ser apóstolos. Eles se auto-intitularam. O Senhor não nos chamou para ser além do que Ele nos chamou para ser. Mas não podemos pensar a quem. O que é pensar a quem? É pensar abaixo. Deus olhou para mim e para você e disse, é muito bom. Eu não posso pensar abaixo disso. Quando o apóstolo Paulo fala, não pense além do que convém, você não foi chamado para o ministério pastoral. Não pense como um pastor, não haja como um pastor. Você não foi chamado para esse ministério. Você não foi chamado para o ministério apostólico. Então não pense, não se auto-intitule apóstolo. Isso é pensar além do que convém, queridos. E tem gente usando esse versículo para dizer que é humildade. Pensar abaixo não é humildade, pensar abaixo é autodepreciação. Quando você pensa abaixo do que o Senhor chamou você para ser, você está se autodepreciando. E mais, você está depreciando Deus. Porque Deus olhou para você e disse, você pode, você é capaz, você é muito bom. E você disse, eu, Senhor, jamais, o Senhor está enganado. Você está depreciando Deus. Está duvidando de Deus. Quer saber mais do que Deus. Então, a gente precisa, queridos, verdadeiramente, já passou da hora de agirmos como filhos. Sabe, Jesus nos comprou, nos tirou de um império de escravidão. Precisamos agir, pensar como filhos, porque Ele nos comprou e nos deu o direito de ser filhos de Deus. Então eu não posso agir nem pensar abaixo dessa posição, queridos. Eu não posso mais agir e pensar como escravo, porque eu já fui tirado do império de escravidão.
Amém, queridos? Então, vamos avançar. Sabe, quando você pensa abaixo do que o Senhor chamou você para ser, a igreja de Cristo não cresce, o reino de Deus não avança. Como iremos alcançar a outros se eu estou perdendo para mim mesma? Como iremos alcançar a outros se eu ainda estou caindo nas esparrelas do diabo? Queridos, há uma grande colheita para esses últimos dias. E o Senhor conta comigo e com você. Alinhe a sua imagem, a sua autoimagem, a sua identidade com o Senhor, para que você continue avançando, crescendo. Sabe, quando nós aceitamos Jesus, não foi para a gente ficar parado, pensando abaixo, pensando pensando sei lá o quê. Mas o Senhor permitiu e tem permitido que estejamos aqui, agora, hoje, para que o reino dele continue avançando. Ele conta comigo e com você. Como eu vou avançar? Com uma autoimagem distorcida? Tímida, envergonhada? Acreditando em mentiras? Deixando de renovar a mente? Queridos, crente só é enganado porque não conhece a palavra de Deus, porque não renova a mente todos os dias com a palavra de Deus. Porque se a gente todos os dias meditar nessa palavra, todo dia se a gente pegar um pouco, ler e reler, e pegar as promessas, o que eu posso, o que eu tenho, o que eu sou, é impossível a gente ficar paralisado, é impossível a gente cair nas mentiras do diabo. Amém? E aí eu vou pedir para os meninos colocarem aqui 1 Coríntios 15, do 9 ao 10, para a gente ler aqui rapidinho. Porque quando a gente lê esse versículo, a gente pensa, meu Deus do céu, o apóstolo Paulo está se autodepreciando. Olha como ele fala de si mesmo. Põe aqui para mim, por favor. 1 Coríntios 15, do 9 ao 10. Diz assim, porque eu sou, ó o apóstolo Paulo falando, ó o primeiro pensamento que a gente tem, porque eu sou o menor dos apóstolos. Apóstolo Paulo aqui se autodepreciando. Eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno sequer de ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja. Só até aí, depois a gente vai para o 10. A gente olha isso aqui, tá vendo? Tá vendo? O grande apóstolo Paulo disse que não é digno sequer de ser chamado de apóstolo. E eu, que não fiz nada, não fiz metade do que ele fez, eu sou o quê? Eu sou um zero à esquerda perto do apóstolo Paulo. Não é assim? Aqui não, né? Queridos, quando o apóstolo Paulo, ele fala isso, ele está dizendo, quando ele fala que não é digno, ele está falando de algo que aconteceu no passado dele. Ele diz, o que eu falei no versículo 9 foi verdade. Foi verdade. Mas algo aconteceu, a rota foi recalculada, a identidade foi transformada, e hoje eu sou o que sou hoje, e não o que eu fui no meu passado. Bota no 10 aí. O versículo 10. Ele diz, mas pela graça de Deus sou o que sou. Ele diz, ele está dizendo aqui, no 10 ele está dizendo, o que eu falei no versículo 9 é verdade, foi verdade, eu matei, eu persegui, Deus viu o que eu fiz no verão passado. Todo esse povo aqui viu o que eu fiz. Mas, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Ou seja, pela graça de Deus, eu sou o que o Senhor me chamou para ser hoje. E não o que eu fui no passado. Pela graça de Deus, eu não sou o que eu fui no passado. Pela graça de Deus, eu sou o que o Senhor me chamou para ser hoje. Olha a diferença, queridos. Olha a diferença. A gente precisa ler esses versículos com atenção, para que a gente não fique enganados. Mas está vendo, a Bíblia diz, Paulo diz para não pensar como convém, Paulo diz que era um menor.
no passado ele perseguiu, ele matou. Mas a identidade dele foi restaurada, assim como a minha e a sua. E a gente não pode viver mais como quem viveu no passado. Não podemos mais nos comportarmos como quem éramos no passado. Porque há uma nova identidade, há uma nova vida, o nosso espírito foi recriado e há toda um universo de possibilidades para nós vivermos no Senhor. No Senhor. Queridos, se for só nós mesmos, nós não conseguiremos. Mas a graça do Senhor, ela é capacitadora. A graça que está sobre nós é capacitadora. Ela me capacita para fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, para enfrentar os desafios do dia a dia, as dificuldades, as circunstâncias. Esses problemas, essas dificuldades não podem definir quem eu sou. A palavra de Deus define quem de fato eu sou, o que de fato eu posso, o que de fato eu tenho. É a palavra de Deus, queridos, não é o que eu penso. Não é o que eu sinto, não é o que dizem, não é o que fui no passado, não são as minhas experiências, mas a palavra de Deus, queridos, a palavra de Deus, a fé que foi repartida a cada um de nós, junto com essa graça que nos capacita, queridos, que nos faz avançar, que nos faz crescer, que nos faz conquistar, que nos faz correr com o reino de Deus, para que o reino alcance, para que o reino avance, para que outras pessoas sejam alcançadas, para que essa palavra não fique só em nós, queridos. Amém, gente? Sabe, eu amo a história de Gideão. Deus não é gente, porque Ele colocou na Bíblia a visão que Gideão tinha de si mesmo e a visão dele sobre Gideão. Lembra? Gideão escondido, malhando o trigo no lugar de fazer suco de uva, vinho, no lagar. Eu vejo muita gente dizendo que Gideão era covarde, que ele, para mim, não era não. Porque quando você lê o contexto, ele era muito forte, ele era valente e corajoso, da forma como Deus o via. E quando Deus chega, aparece para Gideão, olha como Deus diz: homem valente, homem valoroso. Porque era assim que Deus via Gideão. Aí Gideão diz o quê? Senhor, da tribo de Manassés, a minha família é a menor, é a mais pobre. E na minha família, eu sou o menor, o mais insignificante. E Deus diz: homem valente, homem corajoso, guerreiro. Você vai lutar com esse exército e vai ganhar como se você estivesse lutando com um só homem. Eu amo isso. Eu amo a história de Gideão, porque o Senhor nos permite ver os dois lados. Porque Gideão deve ter crescido ouvindo isso. A nossa família é a mais pobre em Manassés, que era a tribo dele. Ele deve ter ouvido dizer que ele era o mais fraquinho da família. O patinho feio, sabe? Mas sabe que em um período de perseguição, onde todos estavam escondidos, Gideão estava lá de forma, sabe, forte, malhando o trigo em um lugar quase que impossível. Trigo se malha em campo aberto, para o vento levar a palha. Ele estava em um lugar fechado. Sabe, mesmo ele se achando incapaz, ainda assim ele ousou ir. Sabe, Deus olha isso, Deus vê e fala. Sabe, o diabo ele vai tentar tudo contra você, inclusive dizendo que você não pode, que você é incapaz, que você não consegue, que você é limitado, que as pessoas não vão te dar crédito, que você não vai passar disso aí mesmo, que a sua expectativa deve ser mesmo baixa, porque você vem de uma família pobre, vem de um lugar pobre. Sabe, é tudo mentira, não acredita, é mentira. É mentira, acredita no que Deus falou sobre você. Acredita nas promessas que estão descritas na sua palavra. Amém, queridos? Sabe, os 10 homens, os 10 espias, eles
olharam para aqueles gigantes e se viram como gafanhotos. Josué e Calebe olharam para Deus e se viram gigantes. E iremos contra eles e eles serão para nós como pão. Iremos e prevaleceremos. Sabe, queridos, é assim que você tem que se levantar diante das dificuldades. É assim que você tem que se levantar. Olhar para o Senhor e se ver um gigante diante das dificuldades. Olhar para o Senhor e se ver grande. Não pense pequeno, porque o Senhor, quando olhou para você, disse que você era muito bom. Não pense abaixo do que o Senhor chamou você para ser. Não deprecie o Senhor. Não se autodeprecie achando que está sendo humilde. Seja forte, seja corajoso. Vá, nem que seja com medo, mas vá. Vá. Não se amedronte diante dos falsos latidos de Satanás, porque, como eu já falei, ele é mentiroso. Queridos, levante-se, bata na mesa, bote o dedo na cara do Satanás e diga: aqui não, diabo. Sabe quando você bate na mesa que você fica indignado? Satanás, bote o dedo na cara dele. Aqui não. Aqui você não vai sapatear. Aqui você não vai cantar de galo, porque eu sei quem tu és. Eu conheço as tuas mentiras. Queridos, a gente precisa ficar esperto. As mentiras do Satanás são as mesmas desde sempre. As mesmas, ele mente nas mesmas coisas. A gente não pode cair. Ele mente as mesmas coisas desde o princípio. Ele é um mentiroso. Ele tentou contra Jesus. Olha que audácia. Jesus, quando foi para o deserto para jejuar, 40 dias ele passou lá, 40 dias, 40 noites. A Bíblia diz que Jesus teve fome. Que hora foi que o diabo aproveitou para aparecer? Quando ele percebeu que Jesus estava fragilizado, estava com fome, 40 dias jejuando. Aí o diabo, olha, querendo mexer na identidade, trazer dúvida. Se tu é mesmo o Filho de Deus, oxi, transforma essas pedras em pão e come. Não está com fome? Não diz que é Filho de Deus? Dúvidas. Repreenda, não aceite. Jesus combateu o quê? Com o quê? Com a palavra. Está escrito, Satanás. Tu não está sabendo, não? Distraído. Reaja. Reaja, não aceite viver abaixo do que o Senhor chamou para você ser. Não aceite viver abaixo do que Jesus conquistou para você. Olha como Deus nos ama, querido. Por que a gente se permite se olhar tão pequeno, se ver tão pequeno? Sabe, Deus mandou Jesus para restaurar a nossa identidade, para nos libertar, para nos salvar, para nos curar. É assim que a gente tem que viver. É assim que a gente tem que viver. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu posso o que a palavra de Deus diz que eu posso. Eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho. E eu preciso caminhar em cima disso, querido. Isso não pode ser só um jargão, só uma frase de efeito. Isso precisa fazer realmente resultado na minha vida diária. Sabe, porque uma coisa é você pensar positivo. Pensar positivo é bom. Agora, agir em fé é que vai alterar a minha realidade. É que vai mudar de fato a minha vida. Então não basta eu apenas dizer: eu tenho valor, eu fui comprada por um grande valor, por um grande preço. Você crê nisso aí que você está falando, ou você está só repetindo? Porque, querido, se eu não tivesse crido no que Jesus e o Espírito Santo e Deus vinha falando comigo, e fala comigo até hoje, a todo tempo, queridos, eu não estaria mais aqui. Mas eu precisei crer, me agarrar e meditar. E ler, e escrever. Eu leio muito, eu escrevo muito, eu penso muito, eu demoro muito a ler um livro. Eu não peço livro emprestado porque eu passo muito tempo lendo, que eu anoto, eu tenho vários cadernos.
Sabe, porque eu preciso gravar isso aqui na minha alma, para quando Satanás pensar em dizer algo contrário do que Deus diz a meu respeito, eu calo a boca, Satanás, que aqui tu não tem vez. Sabe, nós não podemos ficar passivos, paralisados diante do que ele tenta contra a nossa vida. Queridos, enquanto a gente estiver aqui, ele vai tentar a todo custo contra nós. Ele vai tentar, isso é fato. Isso é fato. Até o dia em que a gente partir para a eternidade, ele vai tentar. Agora, como é que você vai se comportar diante dessas tentações, desses desafios? Se você não estiver ancorada, se a sua alma não estiver ancorada na palavra de Deus, provavelmente você não vai desfrutar de tudo o que Jesus conquistou. Nós não fomos chamados para vivermos como gafanhotos. Fomos chamados para viver as promessas que o Senhor já deu para nós. A gente só precisa permanecer firme e conquistar, possuir. Eu vi essa frase um tempo atrás e eu anotei em vários cadernos, várias agendas. A frase é: ver é possuir. Ver é possuir. Não é ver com os olhos naturais, somente com os olhos físicos, mas ver com a sua alma, com o seu coração e se enxergar nele. É olhar as promessas do Senhor, é ver as promessas do Senhor para a sua vida com o seu coração, com a sua alma e se ver nela. Se ver desfrutando dela. Ver é possuir. E essa frase, ao mesmo tempo que ela é poderosa, ela também é perigosa. Porque o que é que você está vendo? O que você está vendo na sua alma, o que você está projetando, é poderoso ou é perigoso? Precisamos pensar, analisar, submeter à palavra de Deus os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque é o que vamos projetar para a nossa realidade diária. Amém, queridos? Fiquem de pé. Eu pedi para os meninos colocarem essa imagem aqui. Deixa eu sair do meio aqui só rapidinho para vocês olhar um pouquinho. Um gatinho, coisa mais linda, e um leão. Ele está se olhando no espelho. A foto ficou um pouco de lado, mas está certo, né? O gatinho se olhando no espelho. E qual é o reflexo que o gatinho está tendo dele mesmo? Um leão. Um gatinho se olhando no espelho. Agora eu estou vendo direito. Um gatinho se olhando no espelho e se vendo um leão. O gatinho, queridos, representa a forma limitada que muitos crentes se enxergam. O leão representa todo o potencial que o Senhor vê em você. Não é lindo? Deus é lindo, não é, queridos? Eu sou apaixonada. Sabe, mesmo que você seja um gatinho, não importa, não importa. Lembra que eu falei que não importa a sua forma física, a sua estética, ela é importante sim, mas não nesse contexto. Quando você se olhar, queridos, no espelho, se veja exatamente como o Senhor vê você. Um leão, uma leoa, potencial, capacidade. Você é um leão, você é uma leoa, você pode, você consegue, você é capaz. Não na nossa força, mas na força que o Senhor derrama sobre nós, na sua graça capacitadora. Como o apóstolo Paulo disse, não eu, não você, não nós, mas a graça que nos capacita a ser quem o Senhor nos chamou para ser. Amém, queridos? Aleluia, aleluia. Lembra disso, você é
o que o Senhor chamou você para ser. Você não é as experiências que você teve no passado. Você não é o que disseram. Você não é o que o diabo diz. Você não é o que as circunstâncias mostram. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. Você tem o que a palavra de Deus diz que você tem. Você pode o que a palavra de Deus diz que você pode. Caminhe em cima disso, esteja ancorado em cima dessas verdades. A palavra de Deus é a verdade. Ela não mente ao nosso respeito. Amém, queridos? Eu quero falar com o pessoal que está em casa, que está assistindo em casa, ou hoje ao vivo, ou futuramente você que estará assistindo essa ministração. Eu não sei para que ponto eu tenho que olhar para a câmera, mas os meninos aí me ajudem aí a localizar para onde eu estou olhando. Pronto. Queridos, você que está em casa, você não é os seus pensamentos negativos. Você não é o que o diabo está dizendo que você é. Você não é o seu passado, você não é as circunstâncias, você não é os problemas que você está enfrentando, os desafios que você está enfrentando. Você é o que Deus diz que você é. Você é o que o Senhor chamou você para ser. Não aceite perder para o diabo, porque ele já é um derrotado. Não perca para você mesmo. Não perca para você mesmo, para os seus sentimentos, para as suas emoções. Lembra? A mente mente. O diabo mente, mas a palavra de Deus fala a verdade sobre mim e sobre você. E eu quero primeiro fazer uma oração para quem está em casa. Uma oração de confissão. Você que está em casa e ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te conduzir em uma oração rápida e poderosa. Você que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque é Ele que vai mudar a sua identidade, a sua história. É Ele que vai te levar, vai te conduzir a desfrutar de todas as promessas que o Senhor já deu para você. Você que ainda não fez essa oração de confissão, eu vou pedir para que você feche os seus olhos, põe a mão no seu coração e repita comigo essa oração. Diga comigo, você que está em casa: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Toma a minha vida, escreve o meu nome no livro da vida. Muda tudo o que for preciso na minha vida a partir de agora. Eu te reconheço como o único Senhor e Salvador da minha vida. Eu te recebo, Jesus, como meu dono. Eu entrego a minha vida a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que fez essa oração em casa, fez com todo o seu coração. Onde você mora tem uma igreja Verbo da Vida, procure essa igreja para você congregar. Caso onde você mora não tenha uma igreja Verbo da Vida, procure a mais próxima de você, preferencialmente a mais próxima da sua Bíblia. Procure uma igreja. Chegando lá, procure a liderança, se insira para que você tenha uma caminhada de sucesso nessa vida. Não aceite perder para o diabo, não aceite perder para você mesma. Amém? E para você que está aqui, eu também tenho um convite especial. Você que está aqui e que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e deseja fazer essa decisão, tomar essa decisão agora. Receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, queridos, não está relacionado à religião. Jesus nunca foi e nunca será uma religião. Jesus é o nosso Salvador. É o único que pode mudar, alterar restaurar a nossa identidade.
Se você nunca fez essa oração de confissão, recebendo, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, eu quero fazer essa oração com você. Levante sua mão, que eu quero orar com você. Temos um? Temos dois? Não? Alguém quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida nesta manhã? Jesus é o único, queridos, que pode restaurar a sua identidade. Ele é o único que pode mudar a sua vida nesta vida e na eternidade. Ou se você já recebeu Jesus, mas por algum motivo se distanciou e quer se reconciliar hoje, eu também quero orar por você. Não saia daqui, querido, sem antes tomar essa decisão. Decisão que muda a sua vida para todo sempre. Todo mundo já nasceu de novo? Se por acaso você que não nasceu de novo, sentiu o desejo no seu coração, está aí com o seu coração disparado, mas não consegue vir até aqui, sinalize que eu vou até você. Eu vou orar com você, aí onde você estiver. Ou nos procure no final do culto e a gente vai orar da mesma forma. Amém? Alguém que já nasceu de novo, já está reconciliado, está tudo em dias com o Senhor, mas ainda não é batizado no Espírito Santo, deseja receber esse revestimento de poder. Tem alguém que ainda não fala em línguas e deseja receber esse revestimento agora? Todo mundo cheio, todo mundo salvo, reconciliado. Alguém com algum problema de saúde, algum sintoma, algum diagnóstico que deseja oração por cura? Todo mundo curado. Glória a Deus. Queridos, pensa sobre isso. Saia daqui pensando sobre isso. Aquilo que está no seu coração, na sua alma, é o que você vai projetar para fora. Então pense a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus, que não tem erro. É sucesso. Amém? Então, foi um prazer estar aqui para servir vocês. Tenham uma semana abençoada. Pratiquem essa palavra no seu dia a dia e alcance quem está lá fora precisando. Amém? Glória a Deus. Você vai alcançar dessa manhã? Palavra poderosa, querido. Estava ali pensando, né, enquanto a irmã Judite ministrava. Irmãos, o diabo ele pinta mesmo, né, o quadro na mente da gente. Há 10 anos atrás eu ficava imaginando que seria da minha vida se eu me convertesse. E aquela autoimagem errada sobre mim. Porque como eu era uma pessoa que bebia muito, ficava ali pensando sobre isso. Um dia, irmão, na mesa de um bar, no momento que eu já estava ali naquele processo de convencimento para minha conversão, eu estava pensando exatamente sobre isso, né? O que vai ser da minha vida como um crente? Mas, irmãos, assim como o diabo ele lança pensamentos, Deus levanta os seus. Passou o irmãozinho do óleo ungido, eu gosto sempre de falar desse irmão, e pediu para orar pela minha vida, sabe? Ele pediu para orar, derramou óleo ungido na minha cabeça, eu até brinco que foi o óleo que fez com que esse leão não fosse um leão com juba, mas foi algo poderoso, irmãos. E se o diabo estava pintando aquilo naquele momento, o Senhor restaurou a minha vida. Eu já estou aqui para a glória do Senhor. Não sei qual é o seu problema, mas pega essa palavra, irmão, e se veja como Deus lhe vê. Amém? Eu queria fazer essas indicações literárias, né? O Nome de Jesus, de Kenneth Reagan. Esse livro de E.W. Kenyon, que é Identificação. Esses livros aqui você encontra ali no Verbo Shop, lá no hall de entrada. E esse livro aqui, Prosperar, Por quê, Para quê e Como, de Rossana Lira. Você pode estar pensando, o que tem a ver com o que a irmã Judite ministrou? Tudo, irmãos. Às vezes a gente está se vendo como pessoas quebradas e andando como alguém que não tem a herança que Deus deixou para nós. Então esse livro aqui, vai te ensinar, né, e te mostrar aquilo que você tem, né, aquilo que você pode em Deus e também através de uma vida de prosperidade. Amém? Estamos chegando ao final.
queria lembrar você a passar lá no balcão de informações, na verdade lá no Verbo Shop também, né, adquirir as literaturas, no balcão de informações para fazer a inscrição para o Acamp Kids, né, da sua criança, que isso é somente até hoje, tá bom? Eu queria também lembrar você que hoje à tarde teremos pastor Judivan e Rossana Lira, né, dos cursos da tarde e noite, ministrando a palavra. Venham, tragam convidados junto com vocês, será poderoso. E se chegou algum visitante, né, no decorrer do culto, lá atrás nós temos uma equipe lá preparada para te recepcionar e te levar para a sala dos visitantes, uma sala VIP que foi preparada especialmente para você que nos visita. Então vá lá com essa equipe que vai te conduzir até essa sala. Amém? No mais, sejam todos abençoados, né, na prática dessa palavra. Eu quero declarar uma semana poderosa, produtiva, próspera e cheia de boas notícias, irmãos. E se prepare, o seu telefone vai tocar com boas notícias chegando em nome de Jesus. Vão na graça e na paz, praticando essa palavra.